Então, essa apresentação se chama Desenvolvimento do firmware de uma extensão de medição de energia usando TCs e foi desenvolvido no setor de internet das coisas do departamento de P&D da Comp. Aqui a gente tem um breve cronograma, então eu vou fazer uma introdução sobre a internet das coisas e onde que o projeto entra nisso. Depois vou falar um pouco sobre o que é medição de energia usando TCs. Depois vou passar para a proposta do projeto, falar sobre o desenvolvimento, por fim os resultados e uma breve conclusão. Bom, conforme eu falei, ele foi desenvolvido no setor de internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? A internet das coisas é um paradigma que visa integrar o mundo real ao mundo virtual. Em geral, isso vai significar que nós queremos, através da internet, da web, monitorar sistemas no mundo real e atuar neles também em algumas ocasiões. As principais aplicações que a gente trabalha aqui são hospitalar, empresarial, agropecuária. Aqui só um comentário. Na hospitalar e na agropecuária, em alguns aspectos, nós trabalhamos bastante com medição de temperatura. Isso tem muitas aplicações, principalmente na área hospitalar. E no que tange esse projeto de fim de curso, nós estamos interessados em monitorar medição de energia com um pouco de apelo a Smart Cities, porque nós queremos desenvolver aqui um medidor para ser instalado em transformadores de rua. Então, a ideia é ter vários desses instalados em uma cidade. A medição de energia já faz parte do portfólio de produtos da Comp, em particular aqui no setor de internet das coisas nós já desenvolvemos o ITE e em outro setor já tem o IED também, que é um produto que trabalha com medição de energia. E o nosso projeto vai estar nessa mesma vertente. Bom, nas aplicações de internet das coisas, em geral, nós vamos ter aqui eu estou dividindo em duas topologias. Em uma delas, nós vamos ter os endpoints conversando por uma rede própria com um gateway, e o gateway que vai ser quem está ligado à aplicação, à internet. Aqui na Comp nós trabalhamos com as redes LoRa e I3E 802.15.4, também chamada de Zigbee, e nessa outra topologia, nós temos um endpoint que sozinho já está ligado tanto ao sensor quanto à internet. Nessa situação, nós usamos a tecnologia da rede móvel. Esse produto que eu mostrei para vocês, o ITE, ele tem a característica de ser o endpoint e o sensor no mesmo dispositivo. Mas nós temos também um outro tipo de produto que são esses mais genéricos, que podem se conectar a sondas de temperatura, a sensores de contato, e no que vai importar para esse PFC, eles vão se conectar também a extensões de medição. E aqui que nós vamos nos concentrar. Então, uma extensão de medição para a gente aqui, ela é um dispositivo que vai agregar a possibilidade desses endpoints medirem alguma coisa. E no nosso caso, nós vamos querer agregar a medição de energia usando TCs. E, além disso, nós vamos querer agregar ao nosso endpoint standalone, até porque nas tecnologias Zigbee e LoRa nós já temos o outro dispositivo de medição de energia, mas futuramente nós podemos também integrar esse dispositivo ao Zigbee, ao LoRa. Então, esse PFC vai se passar no desenvolvimento do firmware dessa extensão e também do driver de comunicação que vai estar rodando no nosso sensor standalone. Mas antes de prosseguir nisso, eu vou falar um pouco sobre como é a medição de energia usando TCs que nós trabalhamos aqui. Bom, para gente na elétrica, a medição de energia ela geralmente vai ser a integral da potência instantânea. Nós não temos uma fórmula tipo mV ao quadrado na cinemática. Então, a gente vai precisar medir corrente e tensão, calcular a potência e integrar ao redor do tempo. O problema que isso traz é que a medição de corrente ela precisa ser feita em série com a corrente medida. Então, geralmente a gente teria que abrir o circuito, colocar o medidor lá, o que não é muito bom principalmente para manutenção e instalação.
A solução que a gente usa para isso é o uso de transformadores de corrente. O que que eles fazem? Eles vão ser colocados ao redor da corrente que a gente quer medir e eles vão nos devolver uma corrente proporcional à corrente real que passa lá. Essa proporcionalidade também é benéfica porque a corrente que a gente quer medir nesse projeto, ela vai costumar ser muito maior do que o nosso medidor suportaria que atravessasse ele. Então, essa constante também vai ajudar a gente ter uma corrente mais fraca ali. Mas essa constante ela vai ser carregada para medição. Então, naquela situação, a energia que o sistema de medição veria seria a corrente do transformador vezes a tensão, que aqui a gente consegue medir sem maiores problemas, porque ela é medida em paralelo. Que seria a constante do transformador vezes a corrente local. Mas como a constante ela consegue sair para fora da integral, a gente pode simplesmente corrigir via software, e aqui quando eu digo via software, eu digo que vai estar já no dispositivo, não vai precisar ser na nuvem, corrigir essa constante e ficar assim com a energia real que está passando pelo nosso sistema. E aqui também é importante verificar que isso vai depender do TC. Se o nosso transformador de corrente mudar, a gente vai ter que mudar a correção que a gente faz aqui também. Sabendo disso, qual que é a proposta do sistema? Bom, a nossa proposta é o desenvolvimento de uma extensão de medição de energia trifásica a 4 fios. A gente, para isso, vai usar um CI, que a gente já usa nos outros produtos, é um circuito integrado, né, que vai disponibilizar para a gente todas essas medidas, então a gente não vai se preocupar com o processamento de sinal, nada do gênero. E a gente vai ter interesse em medir até 9 harmônicas. Também elas são providenciadas pelo Power Meter. Aqui as harmônicas, elas basicamente estão relacionadas à diferença entre o comportamento senoidal e o comportamento real da tensão ou da corrente. Se eles forem perfeitamente senoidais, não vai ter harmônica, mas no mundo real dificilmente é, então isso acontece, a gente nota isso através de taxas harmônicas. Além disso, os TCs utilizados nesse projeto, eles são de um parceiro do projeto, que são esses que estão aqui. Então, o sistema, a princípio, ele é desenvolvido para operar com esse TC, já conhece a calibração dele toda. Só que um toque nas harmônicas, por que que é importante para a gente medir harmônicas? Porque elas geralmente são parasitas no sistema. Elas podem causar ressonância, que é quando elas vão interagem com cargas, quando a corrente harmônica interage com cargas lineares e gera uma tensão harmônica, ou seja, a minha corrente ela não é senoidal, isso faz com que a minha tensão também não seja senoidal. Elas podem provocar ruído em cargas sensíveis, em particular em capacitores, porque as harmônicas elas sempre vão estar em frequências mais altas do que a frequência fundamental, então os capacitores vão ter menos impedância, e nos transformadores elas podem provocar superaquecimento, que é um dos principais interesses daí em medir harmônicas em transformadores de rua. Agora, ainda sobre a proposta, a gente vai querer integrar com o nosso endpoint standalone, porque, em geral, vai ser em uma área muito ampla que não está toda coberta pela tecnologia LoRa, então é melhor para a gente usar já a cobertura que existe, a tecnologia mobile. E a gente vai ter um microcontrolador intermediário, porque o Power Meter que a gente usa um protocolo de comunicação e o ITS para comunicar com as extensões usa outro. Então a gente tem que fazer essa tradução. E além disso, a extensão vai usar um acelerômetro para medição da orientação e detecção de impactos. Ou seja, ela vai ter esses 3 núcleos: o Power Meter, o nosso MCU intermediário, o acelerômetro e o ITS. E, conforme eu falei, a gente vai usar um barramento SPI aqui e um barramento I2C. Eu vou agora falar um pouco sobre as peculiaridades de cada um deles. Bom, o barramento I2C, ele segue um protocolo mestre-escravo, em que cada escravo ele é identificado por um endereço.
O que significa isso? Significa que o mestre, quando ele quiser falar com o escravo 3, ele vai falar o endereço do escravo 3 e daí o escravo 2 vai ver que não é o endereço dele e não vai prestar atenção na comunicação. Ele usa duas linhas para comunicação, uma ela serve só para sincronização, que é o clock, e outra de fato para passagem de dados. Então, em um certo momento, o device 1 poderia endereçar o device 3, depois o device 3 responder como escravo, e ele também permite multimestre e multi-escravo. Então, depois o device 3 poderia se comportar como mestre para endereçar o device 2, por exemplo, mas não o 1, porque ele não se comporta como escravo. E a principal vantagem é que para adicionar um quarto device, eu só preciso ligar ele nessas duas linhas e quem conhecer o endereço dele já pode se comunicar com ele. Aqui, assumindo que todo mundo esteja sob o mesmo ground, né? Por outro lado, o protocolo SPI ele usa três linhas para transmissão de dados. Então, nós vamos ter master output, slave input, master input, slave output. Isso permite que ele trabalhe em um modo chamado full duplex, em que a transmissão de dados o mestre pode enviar e receber dados ao mesmo tempo e o escravo também. Entretanto, ele vai usar uma quarta linha chamada de chip select para dizer qual escravo ele deseja se comunicar. Então, a hora ele ativa o chip select do escravo 2 se comunica com ele, a hora do 3 se comunica com ele. E daí, para inserir um novo device, a gente tem que liberar uma nova linha de chip select e ligar ele nas quatro linhas. Então, a gente define que esse MCU intermediário ele vai se comportar como um mestre SPI e escravo I2C. Isso por quê? Porque nós queremos que ele meramente retransmita os comandos daqui para cá. E para isso, nós vamos definir esse protocolo de comunicação entre eles. Então, quando o ITS quiser ler alguma coisa do Power Meter, ele vai meramente retransmitir a solicitação sem nenhuma inteligência a respeito disso, sem nenhum processamento, e depois retransmitir a resposta. Entretanto, quando o ITS quiser escrever em alguma configuração no Power Meter, aqui a gente adicionou uma pequena inteligência para para ter a garantia de que ele escreveu. Então, ele vai pegar essa solicitação de escrita e transformar em uma solicitação de leitura do que ele acabou de escrever e devolver a resposta, mas quem vai interpretar vai ser o ITS. Quanto às interrupções geradas pelo Power Meter, a gente pediu para o responsável pelo hardware colocar tudo em um barramento comum para elas poderem chegar direto no ITS. E daí o ITS vai tratar elas através do Power Meter, do MCU intermediário. E por fim, a gente definiu um conjunto de comandos especiais do ITS pro MCU intermediário que vão ter cada uma resposta específica. Então aqui tem como exemplo reiniciar ou solicitar a versão de firmware ou só perguntar, você tá aí, tá me ouvindo? São alguns comandos especiais, eles vão usar alguns bits que não são usados na comunicação com o Power Meter. Então, o que nós definimos a partir disso? Que aqui vai ficar essencialmente a tradução dos protocolos e aqui no ITS vai ficar a configuração do Power Meter, a responsabilidade de fazer as leituras, a calibração do Power Meter, o processamento todo vai acontecer aqui e a geração dos pacotes de medição. Por que isso? Porque atualizar o firmware do ITS é bem mais fácil do que atualizar o firmware da extensão. Nós optamos também por desenvolver um mecanismo para atualizar esse firmware, mas ele é bem mais complexo do que meramente atualizar o firmware desse cara, porque é ele que vai receber e daí teria que atualizar por um barramento aqui. Então, a gente vai evitar ter necessidade disso. Também o acelerômetro ele vai estar no barramento I2C. Esse microcontrolador ele praticamente nem vai conhecer o acelerômetro. Todo o processamento dele também vai ser feito aqui. Então aqui eu tenho um breve cronograma do desenvolvimento. Nos primeiros meses eu não foram exatamente divididas as tarefas, eu estava mais
preocupado em conseguir fazer aquele protocolo funcionar, conseguir fazer os dispositivos se comunicarem daquele jeito. Mais ou menos em maio, a gente teve a versão inicial do hardware. Aqui eu estava trabalhando só com um protótipo, e daí aqui eu comecei a organizar mais o trabalho. Então, a gente começou por implementar o sistema aqui. Depois, aqui eu tive um período de validação da operabilidade, em que eu deixei ele trabalhando mais tempo na minha mesa para pegar bugs que pudessem acontecer em alto, com bastante tempo de operabilidade. Depois, futuramente, nós instalamos um kit no quadro da comp, também deixamos ele validando a operabilidade em longo prazo. Eu tive uma ausência devido ao Covid aqui. Depois, nós enviamos um kit para o nosso parceiro que está nesse projeto, e daí aqui no final do desenvolvimento eu comecei a integração do acelerômetro. Ela demorou um pouco no começo, mas depois que eu consegui fazer o início ali, ela foi bem fluida, e do mesmo jeito as medições de energia também foram bem fluidas. Aqui, durante esse período, a gente teve toda a questão de verificação de calibração, verificação de medição de potência, tensão, esse tipo de coisa, e também geração dos pacotes personalizados que ele envia para a nuvem. E o que a gente obteve com isso? Bom, eu preparei... Então, como eu falei, a gente instalou um kit na comp, serviu para capturar bugs que haviam passado despercebidos, e a gente conseguiu validar bastante a operabilidade dele aqui. Ele ficou por bastante tempo sem quebrar a operação. E também uma curiosidade aqui é que a gente já tinha um outro dispositivo medindo a energia ali no quadro da comp, né, do nosso setor. E quando eu coloquei esse, a gente viu que eles estavam medindo diferente. Daí a gente foi ali com um amperímetro e viu que o outro dispositivo ele estava de fato configurado para um TC errado. Então, o nosso colega ali mandou um comando para alterar a configuração dele, e eles começaram a medir do mesmo jeito. Eu preparei alguns gráficos daí para essa apresentação. Uma das grandezas que a gente está enviando é o fator de potência, e uma das coisas que eu achei interessante é que quando eu olhava o fator de potência, ele estava sempre alto, sempre em 0,95, 0,9, mas quando você coloca no gráfico, a gente conseguiu perceber que ele tem uma característica um pouco oscilatória. Então, em alguns momentos, ele esteve abaixo de 0,9, que era algo que eu não esperaria se eu só ficasse vendo o valor instantâneo. Também aqui a gente tem um gráfico da potência harmônica, que é basicamente a potência dissipada nas frequências fora da fundamental. E a parte interessante é que ela costuma estar negativa, o que significa que nas frequências harmônicas a gente está cedendo energia para a rede, mas isso é muito baixo em comparação ao que a gente está consumindo. Então, não é muito relevante. Aqui também eu coloquei um marcador para o deslocamento angular que a gente capta com o acelerômetro. Não tinha algo mais bonitinho, então acabou ficando meio que esse velocímetro, mas a ideia é só o deslocamento angular mesmo. Quanto mais distante de 90 graus, mais o poste estaria inclinado. Aqui a gente tem um gráfico da tensão e da corrente, né? A tensão a gente consegue ver que ela vai estar em torno ali dos 220, vai oscilar entre 220 e 230, nada muito peculiar, mas a corrente é legal perceber o quanto ela diminui durante a noite e daí volta a aumentar durante o dia quando o pessoal começa a vir para a empresa, né? Aqui eu peguei um gráfico dela ao redor do tempo, então de noite ela tem esse comportamento oscilatório, e no fim de semana não vai ter esse comportamento, né? Porque ninguém vem para a empresa. Por fim, aqui
eu também coloquei alguns gráficos das taxas harmônicas. Nós estamos medindo da segunda até a décima, né, que são 9 harmônicas. Em geral, componente 0 é componente em corrente contínua, componente 1 é componente em corrente na frequência fundamental, daí a gente quer a partir da segunda componente, que é a primeira harmônica. Em geral, na elétrica, as harmônicas ímpares vão ser mais importantes. As pares, elas são quase zero, né? Na corrente, elas até passam despercebidas. E, em geral, a terceira e a quinta vai ser onde vai se concentrar a distorção harmônica. Entretanto, a gente percebe aqui que elas também oscilam um pouco. Em outro momento, por exemplo, elas só... Aqui é bem legal de ver que modifica bastante ao longo do tempo, mas também esses valores aqui estão em porcentagem, tá? Então é em torno de 0,09%. É uma distorção muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai ter em torno de menos 2 watts, menos 1 watt de potência cedida para a rede nas frequências harmônicas, mas aqui a nossa tensão e corrente vai estar em torno de 220 volts, 30 amperes. Isso vai dar uma potência aparente da ordem de quilowatts. Então, é muito mais a gente está recebendo do que a gente está cedendo. E por fim, então, coloquei um gráfico de energia aqui. Ele já não tem... Aconteceu alguma coisa? Estourou o tempo? Estourou o tempo, Lucas. Tem que finalizar aí. Tá. Então tá. Só queria dizer, então, que nós conseguimos validar todas as medições elétricas do dispositivo. O que fica ainda em aberto é a questão de atualizar o firmware, que não conseguiu ser finalizada, e a integração do hardware do ITS, que mudou ao longo do decorrer do ano. A gente falta ainda integrar, mas como o driver foi desenvolvido de um jeito bem modularizado, isso também a gente é bem tranquilo isso aqui. Eu estou bem otimista quanto a essa perspectiva. Obrigado.